Saudações, conforme fusos horários, novamente o professor, ensaísta, escritor angolano João Fernando André. E nesta comunicação vamos falar sobre a imprensa, vamos falar aqui dos jornais, da rádio e da televisão em Angola. Vamos fazer uma viagem neste mundo, uma viagem histórica, uma viagem dialética, uma viagem crítica. O primeiro órgão a surgir em Angola, dos três muito conhecidos, é o jornal. O jornal em Angola surge no ano de 1845 e este jornal, neste território que chamamos de Angola, foi o primeiro órgão que pertenceu ao governo colonial, o que foi chamado de Boletim Oficial, mais tarde Boletim Oficial de Angola. Este Boletim Oficial de Angola, aí publicavam-se assuntos ligados à administração, ligados à metrópole, à vida social, e também algumas crônicas e alguns poemas. É neste boletim oficial onde foi publicado no ano de 1849 o poemário Espontaneidades da minha alma às senhoras africanas, da Maia Ferreira. Esta aqui, o que foi a primeira obra publicada em Angola, a primeira obra publicada na África de língua oficial portuguesa. Mais tarde, vamos registrar, a partir dos anos 50 do século XIX, um conjunto de jornais privados, a imprensa privada. Esta imprensa privada vai trazer uma opinião um pouco diferente daquela que era publicada no boletim oficial, e aí podemos destacar um conjunto de jornais, dos quais destacamos aqui o jornal Aurora. Podemos ainda destacar o jornal Muquarime, podemos destacar o jornal Angolense e podemos destacar ainda o Polícia, podemos destacar o jornal O Tomate, podemos destacar ainda o jornal de Luanda, podemos destacar a Gazeta de Luanda, onde foi publicado aquele artigo ou texto racista, discriminatório, de má fé contra os africanos. E aquele texto de má fé foi publicado no Gazeta de Luanda, e é através daquele texto que o articulista vai dizer que os africanos mereciam sofrer mais, e como resposta um conjunto de indivíduos nativistas angolanos, nativistas na altura chamados de patrícios, filhos da terra, vão publicar, muitos dos quais jornalistas também, vão publicar a obra Voz de Angola, clamando no deserto, isto já no começo do século XX, isto em 1901, 1902.
vamos encontrar grandes nomes da geração novecentista, isto do século XX, um conjunto de indivíduos jornalistas que mais tarde vão se tornar também escritores e nativistas, como foi o caso de Pedro Félix. Pedro Félix, vamos dizer um pouco, mas vamos citar aqui Cordeiro da Mata, vamos citar ainda, sim, Pedro Félix Machado, vamos dizer Pedro Félix Machado, porque tem uma família que mais tarde, no século XIX, vai dar também, aí, vai criar a LASP, que é a Liga Africana, ou Liga dos Povos Africanos. E vamos então registrar um conjunto de jornais, uma imprensa, primeiro que é a imprensa administrativa, que vai ser aí o jornal Boletim Oficial, depois vamos ter a imprensa privada e mais tarde vamos ter uma imprensa africana. Nessa imprensa africana, muitos jornalistas africanos, mestiços, vamos assim dizer, vão aí publicar muitos destes também. E destacamos aí o nome de Pedro Félix, destacamos aí o Pedro de Paixão, o nome de Paixão Franco, aliás, este Paixão Franco que vai ser um dos grandes animadores do jornal angolense e vai acabar por ser traído e envenenado e, segundo Júlio Lopes, vai falecer devido a muitos problemas que tinha com a sociedade, com as elites na altura. E antes mesmo de falecer, Pedro vai escrever a obra História de uma Traição, isto entre 1910 e 1911. Esta obra, História de uma Traição, ele vai dizer de muitas coisas que não iam bem no seio dos nativistas. Vamos registrar depois uma colaboração de africanos nativistas também em muitos jornais e revistas, como o caso do Almanaque de Lembranças Luso Brasileiro, aí Cordeiro da Mata e outros intelectuais. Vamos ver Paixão Franco, vamos ver ainda nomes sonantes como Francisco Castelo Branco e outros. Antônio de Assis Júnior também vai se destacar aí. Mas esta imprensa africana que depois foi surgindo, e sem esquecer os nomes de Alfredo Trone e Urbano de Castro e Mantua. Não podemos esquecer, esses nomes são muito importantes quando falamos da história do jornalismo, da imprensa em Angola. Mas vai surgir um tempo, a partir de 1920, o colono, a administração colonial ultramarina vai apertar o cerco. Vai ser difícil agora publicar, vai ser difícil ter uma imprensa. E, para se dificultar, vamos notar um conjunto de burocracias criadas no sentido de não permitir ou acabar com o fenômeno jornalístico que ia acontecendo na altura. Tanto é assim que vai-se falar na produção de escritos em Angola de anos de silêncio, ou seja, uma década de silêncio, isso de 1920 a 1930. E quer no jornalismo, quer na literatura, vamos encontrar quase que pouca produção, nenhuma produção durante a década de 1920 a 1930 do século, isto no século XX. Mais tarde vai-se voltar já com tendências mais de autodeterminação, tendências de independência, e vai se criar em 33 a Liga
Africana. Esta Liga Africana vai ter uma revista e a sua revista vai ser a revista Angola. Os herdeiros, filhos ou descendentes de Pedro Félix Machado, ou Félix Machado, Pedro Félix, vão jogar um papel importante nesta liga. Esta revista Angola vai publicar informações, vai ter aí já um cunho nacionalista muito forte e destacar aí o nome de José de Fontes Pereira. Este José de Fontes Pereira é considerado como o pai do nacionalismo angolano, pelos seus textos, pelo modo como apresentava as suas opiniões enquanto intelectual. Nos anos 40 vai surgir mais dois boletins, e aqui destacar o boletim da Casa dos Estudantes do Império, a revista Mensagem, e em Angola a revista Mensagem, A Voz dos Naturais de Angola. Esta revista Mensagem em Angola vai ser órgão da Associação dos Naturais de Angola, ANANGOLA. Vai sair 2 números da revista Mensagem em 51 e 52, não é? 50, 51, 52, e estes números vão trazer uma produção dos novos intelectuais de Angola, um movimento criado em 1948, aqui destacar a figura de Antônio Jacinto e Viriato da Cruz. O que vai acontecer também é que mais tarde vai se criar, ainda nos anos 40, vai se criar também a revista Cultura. Só que esta revista Cultura não era em primeira instância de grande importância, mas depois, quando vai ter na sua direção como seu diretor o intelectual jurista Eugênio Ferreira, que é pai do escritor Cacé, que hoje também é jornalista, vai mudar totalmente, isto de 57 até os anos 60. Vai publicar 12 números e 12 números com uma cultura própria de Angola, questões ligadas a Angola, e aí então vamos notar uma reviravolta, tanto é assim que vai acabar por ser a sociedade cultural encerrada devido às mensagens que propagava neste seu órgão, que era a revista ou jornal Cultura. Vamos continuar a ver a produção e vamos ter o jornal de Luanda, que mais tarde vai dar no jornal de Angola. Dizer assim em síntese que o primeiro órgão a se ter em Angola de informação é o jornal. Muitos intelectuais, escritores começaram por escrever em jornais, e também muitos jornalistas começaram a ser escritores via estes elementos. A rádio vai surgir em Benguela, em primeira instância em Angola, surge em Benguela. Primeiras tentativas da rádio surgem em Benguela. E a televisão só mais tarde vai surgir, isto entre 60 e 70, vai ter primeiras iniciativas da metrópole. Aqui o colono vai tentar criar uma rádio e televisão, e desta rádio e televisão é que vai resultar mais tarde na TPA, quando de uma visita do presidente Agostinho Neto. Nesta Angola independente, vamos registrar durante muito tempo, no que tange ao audiovisual, à televisão, queremos dizer, um monopólio da informação da TPA. Mas, passados uns tempos, isto a partir da segunda
metade da primeira década do século XXI, já a partir de 2005, vão começar a aparecer projetos de TV. E desses projetos vai resultar então a TPA, vai resultar a ZAP, vai resultar a TV Palanca, vai resultar a Semba Comunicação e outros projetos televisivos. Da rádio, vamos ver também um conjunto de rádios comunitárias que vão surgir, em rádios municipais, em rádios provinciais e em rádios privadas. Vamos registrar ainda um boom a partir de 2005 até 2014, 15 mais ou menos, um boom de jornais privados. Vamos fazer um conjunto de jornais privados e estes jornais vão difundir mensagens diferentes. Mas de 2015 a 2016, mais ou menos, até o presente, vamos regredir nesse aspecto. Ou seja, muitos jornais privados vão desaparecer, muitas rádios privadas vão mudar um pouco de linha, vão se tornar mais rádios de entretenimento e discotecas, no dizer de muitos jornalistas, e as televisões, que afinal as principais, vão também regredir nesse aspecto de múltiplas opiniões. Por quê? Porque afinal televisões como a TV Zimbo, como a TV Palanca, foram constituídas com dinheiro do Estado e agora voltam a ser propriedade do Estado. São tornadas propriedades do Estado. Sendo propriedades do Estado, já podemos imaginar o conteúdo que vão apresentar, já podemos imaginar que vão ter uma visão um pouco para o Estado, ou se não mesmo para o Estado, como vamos ver na TPA. Foi um passeio, esperamos ter aqui deixado subsídios a respeito da imprensa em Angola, da rádio, da televisão em Angola. Professor, pode se calhar deixar aqui os principais pontos desta comunicação? Essa é a pergunta. Vamos deixar. Então, pontos. Primeiro órgão de difusão conhecido em Angola é o jornal. Jornal, que é um conjunto de jornais. O primeiro jornal a surgir em Angola é o Boletim Oficial, criado pela administração colonial. A partir dos anos 50 do século XIX, vamos registrar o surgimento de uma imprensa dita privada. E desta imprensa privada, muitos jornais vão se destacar. Mais tarde vamos ver uma imprensa africana, onde também muitos nós vamos destacar. Nomes a não esquecer na história do jornalismo de Angola. Pedro. Vamos destacar aqui alguns nomes, então. Começamos por destacar Cordeiro da Mata. Vamos destacar Paixão Franco. Vamos destacar Francisco Castelo Branco. Vamos destacar Mamed de Santana. Vamos destacar ainda o próprio José de Fontes Pereira. Podemos destacar o próprio Antônio de Assis Júnior. Podemos destacar ainda o Eugênio Ferreira. Vamos ver mais tarde muitos nomes que vão aí surgir, mas para a história esses nomes devemos ter em conta. Depois vai surgir a rádio. A primeira tentativa de rádio em Angola surge em Benguela, na província de Benguela, e a televisão surge um pouco mais tarde. Primeiro, ainda em época colonial, uma tentativa de rádio e televisão, e esta é deste projeto que vai resultar a televisão pública de Angola, a TPA, numa das visitas já na Angola independente de Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola,
àquele local. Esta imprensa, os médias, vamos ver que a partir da segunda metade da primeira década do século XXI, um número de jornais, um número de rádios vão surgir e que depois, quando se pensava que tudo ia bem, a liberdade de expressão, a escolha na informação, parte dos leitores, dos ouvintes, dos telespectadores, a partir de 2015-16, vamos ver uma tentativa, ou mesmo vamos regredir, ou seja, jornais vão ser fechados, vão ser encerrados, redações, vamos ver mais tarde que afinal muitos jornais e rádios que pensávamos que eram livres foram criadas afinal com fundos públicos e vão voltar para a esfera do Estado. Isto quando o Estado retém o monopólio da informação, podemos ver que não há muito contraditório, não há uma visão ampla dos assuntos, uma visão diversificada dos assuntos sociais, políticos, econômicos e culturais. Até a próxima comunicação. Comente aí alguma dúvida, ligue para nós. Se for para fazer alguma contribuição, alguma oferta pelo trabalho que temos feito, é bem-vindo e vamos acolher tudo. Shalem Kiambot.